Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu confesso que hoje eu tinha preparado, né, uma outra fala, mas em função de como amanheceu a nossa cidade, eu resolvi falar sobre a questão dos transportes. Hoje, em Caxias, as pessoas que dependem de transportes ficaram esperando o ônibus, né, por muito tempo. Os trabalhadores da nossa cidade se atrasaram, né, para suas tarefas, estudantes, né, todas as pessoas que dependiam de ônibus. E entendo que a gente precisa se pronunciar, falar sobre a questão do transporte em Caxias. Os trabalhadores da Visat, né, de forma justa, se manifestaram, paralisaram, fecharam os portões da Visat. E a gente sabe o quanto os trabalhadores da Visat têm se esforçado no seu trabalho, um trabalho que não é um trabalho duro, né? Ser motorista hoje em Caxias, apenas de um carro já não é fácil, imaginem, né, de um ônibus, e com muitas pessoas tendo a responsabilidade da vida, né, de várias pessoas, um trânsito que é caótico, né? Um transporte, e hoje ainda sem contar que muitos motoristas ainda acumulam a função, né, de operador de sistema, de cobrador, né, como a população chama, mas muitas pessoas acabam acumulando essas funções, né, muitos profissionais. Então, isso acaba fazendo que se exija muito desse profissional e, ao mesmo tempo, não tenha a valorização devida. E as manifestações que vêm a público, até porque o debate do dissídio deveria ter ocorrido agora em janeiro, é de que os trabalhadores não terão o reajuste, né, de seus salários esse ano. Considerando que o ano passado foi um ano de crise, que tudo, né, sofreu o efeito da inflação, esses trabalhadores estão reivindicando melhores condições. E aí a gente não está falando de trabalhadores que recebam altos salários, nós estamos falando de trabalhadores, né, que recebem menos do que deveriam receber. Então, essa luta, né, por parte do Sindicato dos Trabalhadores, ela é justa. E a gente sabe que também tem um pouco de reflexo da posição, né, da empresa, que a partir do momento que sexta-feira o prefeito decretou, né, o reajuste, na verdade o não reajuste, né, a permanência dos 13,40 na tarifa, e isso acabou gerando esse debate de que a tarifa de ônibus, né, e portanto não tendo reajuste, não teria o aumento dos trabalhadores. Eu não tenho claro se realmente isso está vinculado ou não, né? Pela lógica e pelos debates que a gente tem feito já e acompanhado há algum tempo o reajuste das tarifas de ônibus, a gente sabe que existe uma tabela, né, GEIPOT, que sempre já lhe concedo, vereador, que sempre é em cima dessa tabela que são feitas, né, os reajustes da tarifa de ônibus. No entanto, esse ano a gente viu uma indicação por parte da empresa, né, concessionária, de 4,25, né, o reajuste, era o apontamento inicial, e após, né, o apontamento também dos técnicos, né, do governo municipal, indicando R$ 4,01. E depois a gente viu, então, a decisão por parte do conselho, da maioria do conselho, e também do prefeito, de não ter o reajuste da tarifa. E aí a gente também se pergunta, né, qual a justificativa para não ter. A gente também, isso a gente não tem claro, eu estou na expectativa de ver as planilhas, né, dispostas no site da prefeitura, e aqui quero dizer que não defendo, né, um aumento de tarifa, acho que a população realmente tem sofrido com um transporte caro, e que isso tem feito com que tenha diminuído as pessoas que utilizam o ônibus na nossa cidade. Isso a gente vê diariamente, a diminuição de pessoas utilizando o ônibus na nossa cidade. Então, claro, por um lado corajoso permanecer o valor da tarifa de ônibus, mas por outro a gente também fica se perguntando, tanta diferença, né, nesses cálculos. Se a prefeitura já fez a tal da Operação Lava Jato nas planilhas da Visat, acho que precisa trazer a público esses dados, essas informações, porque certamente deve ser esse estudo que justifique, né, uma tarifa que permaneça nos 13,40. Então, uma promessa que a gente viu na campanha foi
essa operação Lava Jato, né, na Visat, então a gente precisa saber e compreender o que está acontecendo, porque a Prefeitura deve saber, né, o porquê que a tarifa permaneceu 13,40 e deve ter alguma informação que a gente não tem. Então, acho que a gente precisa estar também se apropriando, acho que é justo que a gente se aproprie dessas informações. Vereadora Diló, tem a parte. Rapidamente, obrigado, vereadora Denise. Apenas para contribuir, a lei federal, todo dissídio de categoria em serviço concedido, ele faz parte do custo da planilha. Então, o salário, desde que seja dissídio coletivo de categoria, ele passa a fazer parte do custo. Então, ele tem relação direta no caso de serviço concedido, que é o nosso transporte aqui. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador João. Vereador Rafael tem sua parte. Vereadora Denise, nós tivemos uma audiência pública semana passada, promovida pela comissão, presidida pelo vereador Friso, onde nós sentimos falta do líder do governo e da bancada para participar dessa importante reunião, né, porque a gente pode dizer que o secretário de transporte passou a maior das vergonhas, né, aqui da história da Câmara de Vereadores, né, onde a população vaiou a forma que foi conduzida as mudanças no transporte coletivo aqui de Caxias. E o nosso prefeito eleito prometeu durante toda a sua campanha que iria valorizar os servidores públicos, que não iria tomar nenhuma medida se não fosse dialogado e muito com exaustão com os funcionários. Daí o próprio secretário admitiu que não teve nenhuma assinatura, não teve nenhum respaldo dos técnicos na mudança do Sistema Integrado de Mobilidade de Caxias do Sul. Isso corroborado por ex-secretários desde a época do Vaninho até o Alceu. Mas, vereadora, essa Lava Jato na Visat, estou aguardando a senhora com a maior ansiedade, porque para mim isso não passa de conversa fiada do prefeito para ganhar uma eleição. Então estamos esperando, né, porque nós já estamos quase entrando no mês de março, e até então se manteve a tarifa, está sendo feitas alterações e nada é feito na tal da Lava Jato. Obrigado. Obrigada, vereador Rafael. Então, a gente, né, espera realmente que ocorra, né, essa operação Lava Jato, né, na Visat, até para poder justificar, né, essa tarifa, porque não que nós sejamos contrários, muito pelo, né, a gente entende que a tarifa ela tem que ser barata, tem que ser acessível a todos os trabalhadores, mas como existe muita diferença entre a proposta e o que foi realmente definido, são 25% de diferença, a gente entende que a prefeitura tenha informações que não vieram a público. Então, essas informações, elas precisam sim vir a público para a gente se apropriar e para a gente poder defender uma melhora no transporte público da nossa cidade. Porque, para além da tarifa, a gente precisa ter ônibus de qualidade, né, com uma boa estrutura para não botar em risco daqui a pouco a vida das pessoas que vão estar utilizando o transporte público. Vereador Alceu, tem a fala. Vereadora, muito oportuna, nesse momento, muito oportuno, porque hoje de manhã a gente via as pessoas entristecidas e preocupadas nas paradas de ônibus, né? Então, a gente quer ver se isso não acontece tão rápido, mas a nossa preocupação é que esse movimento logo se amplie, e a nossa preocupação é que as pessoas humildes, as pessoas simples, realmente que vão pagar por isso tudo, né? Então, a nossa preocupação, aqui um pouquinho os itinerários também são mudados, né? Então, a gente vê com muita preocupação esse movimento, e a gente acredita que, não sei qual é que seria a solução desse impasse, mas, enfim, a gente vê com muita preocupação. Obrigada, vereador Tomé. Então, para finalizar, a gente cobra, né, do prefeito, líder aqui, né, do governo, vereador Chico Guerra, né, que traga a público aí essa operação Lava Jato, né, nas planilhas da Visat, ou que se inicie, para a gente se apropriar e saber realmente o que está acontecendo. Porque não dá para a gente ver os trabalhadores da nossa cidade aí sofrendo os efeitos aí das manifestações. E eu acho interessante que os trabalhadores que precisam dos ônibus, né, eles também são solidários aos motoristas, né, aos operadores de sistema. Então, os trabalhadores, eles se apoiam. Então, a gente precisa também apoiar esses trabalhadores que, como eu falei, não ganham super salário, dependem de um salário razoável, mas para o trabalho que exercem, que certamente ainda fica muito aquém do que mereciam. Então, eram essas considerações. Obrigada, vereador.